Aleluia, glória a Deus. Aleluia, mesmo sentado você pode levantar as suas mãos. Te damos graças, Pai. Essa é a continuidade do nosso culto. Nos voltamos para reconhecer a Tua presença, a Tua unção, o Teu propósito. Temos expectativas na entrada das Tuas palavras, trazendo luz, dando entendimento. Somos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Queremos cooperar com o Senhor, crendo que todo o bom propósito do Teu coração se manifeste. Obrigado pela unção que despedaça o jugo. Reconhecemos como está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar o pobre, para proclamar libertação para o cativo, para restaurar a vista aos cegos, para pôr em liberdade o oprimido e para anunciar o tempo aceitável do Senhor. Que todas estas coisas aconteçam pela unção do Teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus eu declaro caindo por terra toda oposição, toda influência, as escamas dos olhos, em nome de Jesus, e que resplandeça a luz do Evangelho. Eu oro pelo Espírito de sabedoria e de revelação, Senhor, alcançando cada um, em nome de Jesus, para saber a esperança do seu chamamento. Como está escrito: olhos iluminados, esclarecidos, em nome de Jesus. Oro para uma compreensão, um entendimento libertador, Senhor. Eu declaro pessoas saindo fora dessa condição e se posicionando, em nome de Jesus. Caminhos endireitados pela unção, em nome de Jesus. Declaro jugos despedaçados, cadeias quebradas, em nome de Jesus. Declaramos liberdade para o fluir, a manifestação do Teu poder na vida pessoal, Senhor, de cada um, no nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Diga aleluia. Glória a Deus, que maravilha. Estamos em um ambiente organizado para Deus operar. E quando Deus opera, pode ser milagres, amém? Intervenções no curso natural, coisas que só Deus pode fazer. E o bom é que Ele não está desanimado, Ele está empolgado. Essa é a parte dele, amém? Deus anda muito parado nas nossas vidas, porque a gente não dá lugar. Tem muitos milagres acumulados, amém, na fila, esperando que você lidere. E um evento como esse, ele dá a gente a oportunidade de proporcionar, amém. É um tempo organizado por Deus. Como eu falava nesta manhã, pode ser que você acordou hoje apenas como mais um dia, mas pode ser, para Deus, esse dia é onde Ele vai fazer a sarça arder diante dos seus olhos, para demarcar uma mudança. Se aquela sarça não tivesse chamado a atenção de Moisés, ele poderia ter terminado os seus dias naquele deserto, cuidando daquele rebanho, ele chamaria aquilo de plenitude. Mas Deus tinha algo a mais, e Deus precisou chamar a atenção dele. Que esse tempo seja esse momento que Deus vai ter a tua atenção, vai te fazer perceber coisas extraordinárias, que vai levar a você a ter outro posicionamento. O que chamou a atenção de Moisés era que aquela sarça queimava, mas não se consumia. Tinha algo ali extraordinário, tinha algo ali sobrenatural. Se Deus precisar de algo sobrenatural para chamar a tua atenção, para você ficar atencioso para o que Ele vai te mostrar e dizer, mas eu não tenho dúvida, esse evento ele não é natural, amém? Ele está conectado com os céus,
e Deus está fazendo e vai continuar a fazer. Amém. Nós gostamos do mover do Espírito, apreciamos, temos expectativas. Na verdade, nos nossos cultos deve haver mesmo espaço para este momento da participação, obrigado gente, do Espírito nas manifestações, nos dons espirituais. Isso está em linha com o que está apresentado na palavra. Eles iam por toda parte, pregava e o Senhor confirmava a palavra por meio de sinais. Eu acho que nós, os pregadores, temos defraudado a Deus. Quando chega na hora de Deus entrar, a gente acaba o culto, ou a gente usa o tempo que era para Ele operar a parte dele. Devemos ficar atenciosos, mas precisamos entender também que não é só um momento de manifestação que a gente busca. É possível você estar num ambiente e por esse ambiente estar tomado da unção para um propósito, você desfrute daquele momento. Mas eu não sei, irmãos, para mim não é suficiente só um momento. Eu quero uma continuidade, eu quero um caminho, amém? E está falando aqui sobre endireitar o caminho. Talvez a gente venha para um momento como esse e pense, eu queria que Deus falasse comigo, eu queria desfrutar da unção, mas o que vai acontecer depois disso? Se é apenas um momento, eu quero te convidar para um caminho sobremodo excelente, algo que tem continuidade. A Bíblia diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então isso fala de uma coisa mais consistente, duradoura, que faz parte da nossa vida. A Bíblia também diz, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Então não fala só do momento, fala de uma continuidade. E eu acredito que o propósito de Deus com este evento, através desse tema, rompendo em glória, não é apenas nesses 3 dias não. Amém? Não é apenas nesses 3 dias. Deus tem em vista que aquilo que Ele vai acrescentar nas nossas vidas nos acompanhe, porque Deus trabalha dessa forma. Nós falamos ontem sobre a possibilidade da gente estar sendo defraudado, enganado, porque o Deus desse século, Ele tem um objetivo, cegar os olhos, para que não resplandeça a luz do Evangelho. O apóstolo Paulo advertia, tenha cuidado para não ser como os demais, entenebrecidos no entendimento, obscurecidos no entendimento. Então é um perigo, é um risco, a gente permitir Satanás obscurecer, e a gente ficar alheio às coisas de Deus. Infelizmente muitos cristãos nos dias de hoje, eles são atualizados com respeito à igreja, mas alheios com respeito às coisas de Deus. Eu não sei como é você, eu não sei como é aqui, mas é desanimador quando nós percebemos que os cultos de oração é pouco frequentado. Por quê? Um culto de oração se exige a experiência pessoal com Deus. Outro culto talvez seja suficiente apenas a sua experiência com a igreja, mas um culto de oração exige a sua experiência pessoal com Deus. E como muitas vezes as pessoas não têm essa experiência, elas preferem faltar, para não denunciar seu limite, o seu nível. Você está comigo? E muitas outras coisas, como as manifestações do Espírito. Falava nesta manhã, dizendo que a Bíblia diz que devemos deixar as coisas, os princípios elementares, e nos deixar levar para o que é perfeito. Mas eu fazia essa observação, a gente só pode deixar o que tem. Tem pessoas que ainda não desenvolveram os princípios elementares. A Bíblia diz que aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça. Ter algo não quer dizer apenas a teoria, é a experiência. A gente fica faltoso porque a gente tem a doutrina, a gente conhece, mas talvez não tenha a experiência. E eu perguntava nesta manhã, qual aqui se sujeitaria a um tratamento cirúrgico através de um estagiário? A primeira coisa que a gente pergunta, qual é a experiência desse médico? Ele já operou muita gente. Não, você é o primeiro. Eu duvido você subir naquela mesa, amém?
Porque por mais teoria que ele tenha, se ele não tiver experiência, o que é experiência? Prática naquilo. Aí eu te pergunto, você é experiente na palavra da justiça, ou você é experiente apenas no conhecimento do ser igreja evangélica? Como funciona uma igreja? Qual a diferença da igreja para as demais? Às vezes a nossa experiência se limita apenas a esse trato institucional, mas quando diz respeito à experiência com Deus, somos crianças, estamos ainda alimentados com leite. Você está comigo? Então eu quero pensar um desses pontos e quero levantar aqui para a gente fazer examinar a nós mesmos. Queria que você abrisse em João. Aleluia. Qual é a tua experiência? Experiência quer dizer a prática naquela área. Aleluia. João 14, versículo 16. Aleluia. Diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então nós percebemos Jesus identificando e se antecipando a uma necessidade. Ele disse: não vos deixarei órfãos, eu vou rogar ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então essa presença ela é permanente, ela é constante. Diz que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Ele habita convosco e estará em vós. Estão comigo? Jesus também disse: eu vos dou poder para pisar de serpentes e escorpiões, todo o poder do inimigo, nada, absolutamente nada vos causará dano algum. Mais uma vez, ele está afirmando que está dando. Vai para Atos capítulo 1, versículo 8. Aleluia. Atos 1, versículo 8, diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A Bíblia diz que esse poder proposto nós recebemos ao descer sobre nós o Espírito Santo. Eu te pergunto, isso já aconteceu ou vai acontecer? Amém? Isso já aconteceu ou vai acontecer? Essa ideia de Deus de nos dar poder, essa ideia de Deus de não nos deixar sozinhos, mas providenciar outro Consolador, com a ideia de ficar conosco para sempre, porque o mundo não pode desfrutar disso, mas vós conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Aqui diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Isso já aconteceu ou vai acontecer? Já aconteceu. Então eu perguntaria assim: aonde está o poder? Porque diz que recebereis poder, eu vos dou poder, não vos deixarei órfãos. Fala dessa provisão que está ligado aqui. Mas eu perguntaria: onde está o poder? A gente tem visto crentes, até mesmo batizados no Espírito Santo, padecendo, como se tivessem sem assistência, como se estivessem sozinhos, indo de encontro à mensagem da provisão de Deus: não vos deixarei órfãos. Isso quer dizer o quê? Jamais sozinhos, jamais sem a ajuda, jamais sem a provisão. No texto de 2 Coríntios, o último versículo, aquilo que é conhecido como a bênção apostólica, Paulo está dizendo: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Como Deus pensa em nos alcançar? Através da comunhão.
Quem determina essa comunhão? Deus ou a gente? A Bíblia diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Somos nós que iniciamos isso. Ele fez a sua parte. O céu encheu a sua medida. Não há falta, não há nada que não foi respondido de forma plena. Da parte de Deus, o Espírito Santo foi dado, cumpriu-se o dia de Pentecoste, ali estava o cumprimento da promessa de Deus, com a missão de estar conosco, de dar poder. A maioria aqui, se não todos, já recebemos o Espírito Santo, mas fica a pergunta: aonde está o poder? Você está comigo? Aonde está o poder? Eu fiquei impressionado e estou fazendo essa lista, ela ainda não acabou, mas eu fui despertado a registrar aquilo que o Espírito Santo está proposto. Qual a sua missão como consolador? Aquele que foi dado para estar ao lado para ajudar. Ele tem algo a desempenhar nessa missão. E eu fiquei impressionado, porque segundo a lista que eu já tenho, e ela está incompleta, demonstra as diversas áreas que o Espírito Santo está apto para agir. Aí talvez você pergunte: por que ele não age? É porque eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. Esse texto é atual, esse texto é de Apocalipse, isso consta depois da ressurreição. Então essa é uma linguagem para os dias de hoje. Deus ainda precisa bater na nossa porta? Precisa. Ele ainda precisa do nosso consentimento para a comunhão acontecer? Precisa. Ele disse: se abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele. Cear com ele fala de compartilhar. Como o Espírito Santo vai trazer essa provisão na comunhão? Quando a porta da comunhão ela é aberta, quando a comunhão ela é estabelecida. Então nós temos aqui a Bíblia, todos esses pontos têm versículos para respaldar. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele habita em nós, ele ensina, ele faz lembrar de tudo, ele guia a toda a verdade, ele consola, ele convence, ele diz tudo o que tiver ouvido, ele anuncia as coisas que há de vir, ele ajuda, ele dá testemunho de Jesus, ele concede o que falar, ele proporciona conforto, ele diz sobre o que deve fazer, ele envia pessoas, ele impede de fazer algo, ele constitui ministros, ele derrama o amor em nossos corações, ele dá poder, ele fala em nós, ele leva pessoas a lugares, ele move pessoas, ele unge, ele arrebata, ele diz o que está acontecendo, ele assiste em nossas fraquezas, ele conforta, ele santifica. E diz que ele vivifica o nosso corpo mortal. Então eu pergunto: qual é a área que está descoberta ainda? Como Deus tem em vista de suprir, não deixando você órfão, não deixando sozinho. Quando a gente pensa num órfão, às vezes a gente pensa numa cesta básica. A gente pensa em passar lá no domingo para trazer para a igreja. Quando Deus pensa em alguém que está nessa condição, Ele quer encher para não ter falta de nada. Não é apenas para ter uma pequena provisão, para não ficar tão lá atrás. Não, Ele quer encher para não ter falta de nada. Há uma provisão estendida da parte de Deus, e a palavra faz esse questionamento: como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? E eu venho aqui fazer outra denúncia: nós estamos negligenciando esse meio que foi dado por Deus para dar toda essa assistência. Porque essa doença do século tem invadido a igreja onde não era para ter ambiente neste lugar, porque depressão não se adequa a um ambiente aonde o Espírito Santo é ajudador. Mas porque ainda pessoas ficam deprimidas? Porque não estão se chegando a Deus, porque não estão usando esse recurso. Como esse recurso se manifesta? Na comunhão. É na comunhão que esse recurso se manifesta. Agora deixa eu trazer aqui um alerta, irmãos. Eu tenho mais de 30 anos de convertido,
Tenho mais de 20 anos de ministério, estou há 20 anos à frente da igreja de Campina Grande, mas desses muitos anos, se não fossem as misericórdias do Senhor, há muito eu já estaria consumido. Então você vai avançando e você vai olhando e Deus vai te instruindo, e tem coisas que eu não faria de novo. Você está comigo? Tem coisas que eu não faria de novo. Na forma que foi feito, eu permiti Satanás me roubar, enquanto ele teve a oportunidade de cegar os olhos, impedir que eu veja. Eu fico um pouco incomodado, porque nós não temos mais idade de ser tido por novo convertido ou inexperiente. Se somos inexperientes, isso está ligado à negligência, não é o tempo. Com respeito ao tempo, já era para ser experiente. E eu percebo, por mais que a gente tenha a doutrina, mas ainda somos muito inexperientes nas coisas do Espírito. Sim ou não? Estamos muito no beabá, muitos ainda não saíram do ponto inicial. Falar em línguas é a evidência inicial do batismo, não a plenitude do batismo. Tem pessoas que falam em línguas e se dão por satisfeitas, quando a Bíblia está dizendo: procure progredir. Quem ora em línguas, ore para que possa interpretar. A Bíblia manda, alimenta, dizendo que a profecia, ela traz uma condição mais ampla. A Bíblia diz que a manifestação do Espírito, ela foi dada a cada um, visando um fim proveitoso. Ela não foi dada a alguns, ela foi dada a cada um. Aí eu te digo: o que você está fazendo com essa porta que Deus abriu? Talvez se Deus tivesse canalizado, né? Porque parece que o ser humano gosta da coisa difícil. Quando a coisa é fácil, a gente não dá valor. Talvez se Deus tivesse centralizado a unção numa só pessoa, e essa pessoa dissesse assim: você tem que passar aqui se arrastando, e eu vou estender, e a sombra da minha mão vai vir sobre você, e isso vai te abençoar. Eu digo, teria muitas pessoas se arrastando na igreja. Agora, como não precisa disso, é só levantar as mãos e deixar o batismo, deixar essa presença te inspirar. Ele concede o que falar, mas Ele não está achando companheiros de conversa, porque Ele concede o que falar, mas tem que ter os que desejam falar, os que desejam corresponder. Para mim, o que indica que uma pessoa está em comunhão, desfrutando do ministério do Espírito, é quando ele vive o batismo. O que é o batismo? É estar imerso. Qual é a evidência inicial de estar imerso? Falar em outras línguas. Se uma pessoa é batizada no Espírito Santo e ela não fala em outras línguas na sua comunhão com Deus, eu não estou falando em evento, eu estou falando de você entender essa grande oportunidade que Deus te deu. Estão comigo? O que é o Espírito Santo para nós na nova aliança? É a representação dessa presença que foi deixada de propósito para ser esse imediato. É através dele que vem, ele ensina, ele lembra, ele convence, ele consola, ele diz o que está acontecendo, ele anuncia as coisas que há de vir. Ou seja, é uma assistência completa. Se uma pessoa viver a plenitude dessa ajuda, ela não tem falta de nada, ela é cheia, ela é suprida. E o bom é que é para todos, não é para alguns. Haverá dias que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas, até sobre os servos e sobre as servas, eu derramarei do meu Espírito. Deus falava desse tempo, e nós, credenciados, fazendo parte desse direito, sobejamos. E a Bíblia pergunta: como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Estão comigo? O que você tem feito com o que tem recebido? Você tem honrado essa presença? Eu gosto de dar esse exemplo porque a Bíblia diz que quem ora em outras línguas, de fato o seu espírito ora, mas a sua mente fica infrutífera. Como a gente é muito egoísta e a gente gosta de tirar proveito em tudo, se a gente começar a orar em línguas e não for recompensado por uma carga emocional ou alguma coisa que deixe você se divertindo naquele momento, você é negligente.
Mas a Bíblia diz: eu criei, por isso é que falei. A maior parte da obediência do crente está relacionado à sua convicção, não ao seu sentimento, nem à sua emoção. Boa parte, a maior parte das respostas que damos a Deus não é porque estamos sentindo bem em fazer, é porque estamos crendo no fazer, respondendo porque estamos crendo. Mas somos egoístas, nós queremos tirar proveito em tudo. É por isso que nós não nos entregamos mais, porque é uma entrada que não é tão admirável. Amém? A obediência é uma entrada que não é tão admirável. Você começa por obediência, você responde aquilo por esforço, porque você tem duas oposições: a carne e sua mente que fica questionando. Então nós oramos em línguas pouco, nós desfrutamos pouco dessa comunhão. Se o cristão bem soubesse e recorresse isso todos os dias, tendo a devida comunhão, eu te digo, você ia ser ensinado, você ia ser convencido, ia ser dito a você o que você devia fazer, e anunciar coisas que há de vir. Percepção, eu estou percebendo pelo Espírito. Crente, não é necessário ser profeta, isso é condição de crente, nascido de novo. Não vos deixarei órfãos. Eu dou esse exemplo assim: o que aconteceria se ninguém limpasse esse púlpito por um dia? Quase nenhuma diferença, era imperceptível. Alguém ia chegar e dizer: está limpo. O que acontece quando nós oramos em línguas um dia, ou temos comunhão, ou nos determinamos: eu vou honrar a presença do Espírito Santo, se Ele está comigo, eu vou honrar o batismo, eu vou honrar e vou deixar essa condição me assistir. Como iniciamos isso? Orando em línguas. Essa é a nossa parte, essa é a nossa entrada, essa é a nossa demonstração de fidelidade. Isso é a forma de se chegar a essa oportunidade. Se dons vão operar, se emoção vai vir, isso é secundário. A tua parte é chegar. E normalmente a nossa fé precisa ser provada, ou seja, a gente precisa deixar evidente que estamos crendo. Amém? Aí você ora um dia. Quando termina de orar, o que sua alma pergunta? O que mudou? O que melhorou? O que aumentou? Qual é a resposta imediata? Nada. Amém? Se esse púlpito ainda passasse uma semana sem ser limpo, talvez não ia fazer muita diferença. Alguém sem tanta sensibilidade ia dizer: está limpo. O que acontece quando nós passamos uma semana considerando todos os dias, honrando aquela presença? Talvez a alma vai dizer: nada aconteceu, nada aumentou, nada melhorou. O que vai acontecer se esse púlpito passar um mês sem ser limpo? Eu te digo, não vai precisar de muita perícia nem sensibilidade. Alguém vai chegar e vai dizer: esse púlpito está sujo. Eu te digo, se você perseverar. Como esse púlpito ficou sujo? Fragmentos. Primeiro dia já tinha fragmentos, só que era imperceptível. Na primeira semana já estava cheio de fragmentos, só que ainda era imperceptível. Mas chegou um dia que virou uma camada. Chegou um dia que alguém passou a mão e disse: que poeira é essa? Vai chegar um dia, se nós perseverarmos nessa condição do batismo no Espírito, na comunhão do Espírito, que pessoas vão perguntar: que sabedoria é essa? De onde veio essa sabedoria? Dos fragmentos de Deus que são compartilhados pelo Espírito Santo quando nós nos expomos à comunhão. Não é um evento que você, pelo ministro, pelo movimento e pela emoção, que você fala um pouco em línguas. Batismo no Espírito Santo não foi para isso. Batismo é uma porta que te coloca em acesso a um relacionamento com a provisão de Deus para esse tempo. Como Deus vai nos alcançar? Pelo Espírito. Como Deus vai nos ensinar? Pelo Espírito. Como Deus vai nos curar? Pelo Espírito. Como Deus vai preparar, anunciando as coisas que há de vir na nossa vida? Pelo Espírito. Como essas coisas chegam? Na comunhão. Aleluia. Quando perseveramos em responder essa tão grande salvação, que ousadia é essa que está vendo em você?
fragmentos, aleluia, que vem por esses momentos de perseverança em crer em Deus. Não importa se é novo convertido, não importa se você tem chamado nos 5 dons ministeriais ou não, se você honrar a salvação que foi dada dentro de todas essas representações, você vai ser achado sábio, vai ser achado consolado, guiado, assistido, de forma que você dá uma volta e diz: nada me falta, porque essa é a provisão de Deus. Não vos deixarei órfãos, eu enviarei outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Mas temos negligenciado a nossa parte, temos sobejado a ajuda de Deus. Eu quero te chamar a atenção para um ato semelhante no Velho Testamento. Aleluia, 1 Samuel, capítulo 14. Se no Novo Testamento a presença de Deus está representada na pessoa do Espírito Santo, o que era a representação da presença de Deus no Velho Testamento? O que era a representação da presença de Deus no Velho Testamento? A arca da aliança. Você está comigo? Deus fez aquela representação, colocou coisas sagradas ali. Era o lugar santíssimo, o santo dos santos, que representava a presença de Deus. Havia instruções: quando vocês forem em determinadas pelejas, leve a arca, coloque ela na frente, representando que a presença de Deus está com vocês, para desencadear essa esperança e essa convicção e essa certeza, não estão sozinhos. Então a representação da presença de Deus no Velho Testamento era a arca. Estão comigo? Agora olha o que aconteceu com esse cidadão. Saul foi ungido rei, capítulo 14, versículo 18. E quando ele teve as suas primeiras pelejas, ele era educado nessa doutrina, ele conhecia esse recurso. E quando a batalha estava ordenada, versículo 18, diz assim: Saul disse a Aias: traze aqui a arca de Deus, porque naquele dia ela estava com os filhos de Israel. Enquanto Saul falava ao sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus crescia mais e mais, pelo que disse Saul ao sacerdote: desiste de trazer a arca. Você está comigo? Desiste de trazer a arca. Vai para 1 Crônicas. Aleluia. 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 3. Aleluia. 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 3. Chegou lá? Diz: tornemos a trazer a arca para nós. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul, o que aconteceu nos dias de Saul? Não nos valemos dela. Nos dias de Saul, não nos valemos dela. O que era a arca? A presença de Deus disponível. O que aconteceu no começo do reinado de Saul? Vai ter uma peleja. Qual é a instrução? Traz a arca. Ele disse: traz a arca, mas disse que o alvoroço, amém? O alvoroço, a circunstância, chegou ao ponto que ele disse: desiste de trazer a arca. Isso é no início do seu reinado. Só que isso se tornou um modelo. Nos dias de Saul, ele não recorria mais à presença. Então você vai ter um rei guerreiro, mas não um rei adorador. Um rei de ir para a luta com empenho, mas não mais
considerando a presença de Deus. Isso justifica porque o profeta dizia: vai lá e me espera 7 dias. E ele não conseguia esperar, porque guerreiro não tem a sensibilidade. Só o adorador tem a sensibilidade da obediência plena. Guerreiro obedece parcialmente, porque ele não tem a sensibilidade. Vai lá e destrói totalmente. Foi e destruiu apenas quase completamente. Insensato. E se perguntar para mim qual a justificativa dessa insensatez: distância da comunhão da presença, deixar de honrar a presença, deixar de valorizar aquele mecanismo. Você está comigo? Diz que nos dias de Saul não nos valemos. Como começou? Começou certo, um ministro inexperiente, mas com a doutrina certa. O que se faz na hora da peleja? Recorre à arca. Traz a arca, mas o alvoroço. Eu te pergunto, quando perguntamos para um cristão: você tem orado? O que ele diz? O alvoroço. Os problemas é grande demais. Oro nada, pastor. Tem tempo não, pastor. A gente tem deixado a presença de Deus à parte. Essa é a razão das nossas guerras não estão sendo vencidas, ou não estão sendo vencidas dentro daquela plenitude. É por isso que depressão vence o crente. É porque temos relaxado a presença, temos desistido da presença. Você está comigo? Desiste da presença, desiste de trazer a arca. Esse comportamento tem estado no meio do povo de Deus. A comunhão, se em oração já está comprometida, imagine a comunhão do Espírito. Pessoas se entregando ao batismo, quem ora em línguas desejando ir mais profundo, orando para que possa interpretar. Depois de 27 anos dessa palavra sendo pregada nos púlpitos do Verbo da Vida, eu digo: que progresso você teve no Espírito. Você pode ser tida como alguém experiente. O que é alguém experiente no Espírito? É alguém que fala línguas, é alguém que profetiza, é alguém que interpreta e ocasionalmente já foi usado em algum dom. Isso é uma pessoa experiente. Agora eu te pergunto, por que não tem acontecido? É porque Deus não tem isso para todos, ou a gente tem desistido de trazer a presença? É porque temos desistido de trazer a presença. Quando Ele teve intenção de derramar do seu Espírito sobre filhos, filhas, servos e servas, era colocando todos nessa mesma oportunidade. Mas temos negligenciado, temos tido essa liberdade de desistir de algo que para Deus é essencial, primordial, e a gente torna secundário. Você está comigo? Quando é que vai dar certo? Quando a gente restaurar isso. Quando Davi foi levantado como rei, o que ele quis fazer? Ele disse: voltemos a trazer a presença. Voltemos a trazer a presença, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Tem outro quadro aqui que eu queria te apresentar. Aleluia. Estão comigo ainda? É 1 Crônicas, 1 Samuel capítulo 7. 1 Samuel capítulo 7. Versículo 1. Então vieram os homens de Quiriate Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar seu filho para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate Jearim. Tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Quantos anos aquela presença ficou na casa de Abinadab? 20 anos. O que tinha naquela casa? Lamentações. É possível você ter a presença de Deus e ela não produzir fruto? É possível a presença de Deus estar disponível para te ajudar, para te guiar, para te consolar, para te curar?
para te assistir, para não deixar você órfão e não ter nenhum resultado, senão lamentação, eu digo, é possível. Porque não é só o fato da presença disponível, é a presença reconhecida na beleza da sua santidade, com a devida reverência. Então Davi diz: vamos trazer de volta a presença de Deus. Aí é interessante, talvez isso ajude a entender essa transição que eu acredito que nós estamos. Temos ouvido do avivamento, temos ouvido dessa dispensação, temos ouvido de avivamentos, e pode ser que em algumas pessoas, de forma isolada, essa plenitude está acontecendo, mas Deus não organizou isso para ser de forma isolada, é de forma generalizada. Se você é crente, nascido de novo, é para você viver essa experiência de forma plena, e só depende de você, porque se você for diligente, se você abraçar essa oportunidade, tendo os olhos iluminados, andando, vendo, isso é uma oportunidade de Deus, o efeito vai vir sobre você da mesma forma. Você está comigo? Então aqui está. Aí Davi foi buscar a arca, você sabe disso. Agora, como foi que ele conduziu a arca? Diz que ele mandou fazer um carro novo de boi. De onde veio essa ideia de carro de boi? De onde veio essa ideia de carro de boi? Quando Davi disse, vamos trazer a arca, ele mandou confeccionar um carro novo. O fato de ser novo não quer dizer que tem honra, porque se não está de acordo com o prescrito. Então, de onde veio essa ideia? Sabe quem teve essa ideia? Os feiticeiros gentios, os filisteus. Quando eles roubaram a arca e eles pensaram em devolver a arca, eles buscaram os magos e disseram, como a gente devolve a arca? Então um pagão disse, faz um carro, coloca para ser puxado por vacas e coloca a arca em cima. Depois de todo esse tempo sem lidar com a presença, qual foi o tempo? O reinado de Saul. No tempo de Saul nós não nos valíamos, ou seja, as pessoas não sabiam mais reverenciar a presença, as pessoas não sabiam mais como conduzir a presença, e quando teve que lidar com a presença, usou o modelo gentil. Será que a gente sabe lidar com a presença à luz das Escrituras? Ou a gente está só debaixo de movimentos daquilo que a gente tem visto, que não sabe nem onde começou? Tem coisas a serem consideradas nessa presença. Tem pessoas que julgam que a presença do Espírito Santo é apenas mover para você se sentir bem. Na presença do Espírito envolve santificação, envolve respeito, envolve reverência, envolve comprometimento de continuidade. Essa é a razão da gente não estar vendo a manifestação do Espírito de forma consistente. Não quer dizer que não é do Espírito, mas é um mover isolado que não tem continuidade. Saul teve duas experiências extraordinárias. Uma no começo do seu reinado, quando o profeta disse, olha, você vai encontrar um grupo de profetas, tu vai profetizar com eles, o Espírito vai vir sobre você, e agora você faz o que a ocasião te pedir. Mas eu quero te dizer, Saul teve outra que eu acho que foi maior ainda. Quando foi que ele teve essa experiência? Quando estava perseguindo Davi. Estava perseguindo Davi para matar, estava debaixo de uma influência demoníaca, estava vivendo essa obstinação da inveja, da cobiça. E nessa perseguição, quando ele chegou no meio de um grupo de profetas, o que aconteceu? A unção veio sobre ele. Diz que ele caiu na unção, passou o dia deitado. Se você já teve um dia assim, eu não tive ainda. Agora, quando ele levantou daquilo, levantou transformado, levantou reverente, levantou cheio de temor, ele só foi bater a poeira. Cadê Davi? Porque eu ainda quero matá-lo. Ter uma experiência isolada não quer dizer que vai ter continuidade, porque para ter continuidade na tua vida não depende só de Deus, depende de você querer e se sujeitar, de querer.
Você está comigo? Então, Davi, inocente. Por que inocente? Ele não foi educado. A sua geração foi comprometida. Não tinha educação como lidar com a presença de Deus, porque nos dias de Saul desistiu da arca. Talvez a gente esteja prejudicando as nossas crianças, porque eles não veem na gente um exemplo de lidar com a presença do Espírito Santo disponível nas nossas vidas, nas nossas casas e na igreja. Aquela geração foi prejudicada, coitado de Davi, quando ele queria alimentar aquele desejo, porque ele era um adorador. Como foi que ele pensou em trazer a arca? Do modelo gentil, vindo da inspiração de um feiticeiro. Deu certo? Não. O que Davi fez? Desistiu de trazer a arca? Não, ele fez essa pergunta: como trarei a arca? Às vezes a gente pensa que é uma lamentação, né? Quando aquele rapaz colocou a mão e morreu, e aquilo foi muito danoso, comprometeu toda aquela programação. Davi não desistiu não, ele fez uma pergunta. Se você olhar lá tem uma interrogação. Ele diz assim: como trarei a arca? Que ela vem, ela tem que vir. Da primeira vez não deu certo, certamente está errado. E como é que traz? Então ele colocou a arca na casa de Obed-edom e foi estudar. E se você ver no capítulo 15, ele diz: a arca não pode ser conduzida senão pelos sacerdotes. Ele estava sendo educado como lidar com essa presença. Por quê? Ele queria restaurar a comunhão, a valorização, a honra a essa presença. Ele instituiu um tabernáculo, o tabernáculo de Davi, que agora tinha reverência à presença de Deus 24 horas. Cantores organizados previamente com excelência para estar reconhecendo e honrando aquela presença. Se ela estava disponível, por que passar momentos obscuros? Na casa de Abinadab, 20 anos. Eu gosto de dizer que na casa de Abinadab, aquela arca era uma caixa incômoda. Na casa de Abinadab, aquilo era uma mobília que atrapalhava o fluxo da casa. Não tinha adoração, não tinha reverência. E não é de admirar que um da casa de Abinadab colocou a mão. Como pode colocar a mão na arca? Falta de educação. Porque se tivesse sido educado sobre a santidade de Deus, não ousaria colocar a mão naquela arca. Por que colocou? Porque naquela casa não se educava sobre a presença de Deus. Era apenas guardar a caixa. Tem pessoas que apenas estão guardando o Espírito Santo. Não tem relacionamento, não tem comunhão, não tem reverência, não tem adoração e só tem lamentação. Porque não é para ter lamentação em uma pessoa que é batizada no Espírito. Porque essa presença está lá para ser o consolador, para encher a necessidade, para você não ser sem assistência, você não ser órfão. Ah, pastor, mas eu sou batizado, mas eu enfrento muita situação. Você está negligenciando a comunhão, porque é impossível você estar debaixo dessa assistência do céu e ainda sentir alguma falta. Agora não é Deus que começa, é você que começa. Diz que a arca ficou 3 meses na casa de Obed-edom. E as pessoas começaram a dizer: não foi Obed-edom que pediu para dar o testemunho? Eram as pessoas que diziam de Obed-edom: Deus está abençoando Obed-edom. Agora faz as contas comigo. 20 anos só tinha lamentação, 3 meses já tinha testemunho de funcionamento. Oh, aleluia. Essa presença abençoa quando ela é reconhecida. Essa presença abençoa quando ela é honrada. Essa presença ela é dada com propósito de ajuda, de se colocar na frente para pelejar as nossas lutas. Não é para um crente ter falta de nada. Ele é assistido com a assistência do céu de forma ampla, plena, mas é pela fé. Deus não vai vir pelos sentimentos ou pelas emoções, Ele vai fazer isso pela fé. Quanto tempo ficou na casa de Obed-edom? 3 meses. Suficiente para dizer: Deus está abençoando a casa de Obed-edom. Quanto tempo na casa de Abinadab? 20 anos. O que tinha lá? Lamentações. Eu te pergunto, o que tem em tua volta, na tua vida, na tua experiência cristã? Lamentação – ou pessoas têm testemunhado: Deus está abençoando?
Se não está abençoando, eu vou te dizer, corrija essa parte da reverência, da honra. Eu acredito, na casa de Obed-edom, aquela arca era a principal mobília. Na casa de Obed-edom, aquela arca ocupava o lugar mais nobre da casa. Oh, aleluia! Havia alegria e satisfação de ter a presença de Deus representada naquela arca na minha casa. Eu acho que Obed-edom passava tempo admirando: a presença de Deus está na minha casa, a presença de Deus está na minha casa, a presença de Deus está na minha casa. E a Bíblia diz acerca de mim e de você: nós somos santuários de Deus, porque o Espírito Santo habita em nós. Mas aonde está a celebração? O Espírito Santo habita em mim, o Espírito Santo habita em mim, a comunhão sendo celebrada e aproveitada. Eu faço as contas por aquilo que acontece na igreja. Se na igreja você não consegue fluir numa comunhão intensa, eu desconfio do que acontece na sua casa. Porque o ambiente de igreja é o ambiente mais favorável para as coisas de Deus acontecer. Esse é o momento de levantar as mãos, de falar em línguas, de profetizar, de se mover nos dons, de querer o batismo. É você que determina a intensidade, até onde você quer ir. Mas nem levantar as mãos, o crente quer mais. O que vai ter nessa casa? Lamentação. Mas tem a presença de Deus? Tem. É possível. Se a presença de Deus não é reconhecida, a tua história vai ser lamentação. Agora, se for reconhecida, eu te digo, vão dar testemunho a teu respeito. Deus está abençoando a casa. Deus está abençoando a família, porque tem honrado, tem reverenciado essa presença. Mas finalizando, o que aconteceu com Obed-edom? Ele curtiu essa experiência de 3 meses? Eu não tenho tempo de mostrar as referências, mas disse que ele também se inscreveu para ser porteiro. Ele disse: nunca mais eu me desassocio dessa presença. Quando a arca foi levada para o tabernáculo, ele não se desvinculou. Não está mais na minha casa, mas eu quero ser porteiro dessa presença. Oh, aleluia! Depois você vai ver ele entre os levitas, entre aqueles que tocavam, os levitas, os que estavam servindo nos turnos. Aleluia! Depois você vai ver que a família de Obed-edom, cerca de 70 pessoas trabalhavam juntamente com ele no tabernáculo. Porque aquele que reverencia a presença é consolado, e essa consolação, ela vem com a assistência do céu, a bênção que faz de você extraordinário. O diferencial de um cristão está pelo recurso que Deus deu para ele. E lá no final, gerações, lá na frente, quando invadiram a casa do Senhor e levaram os objetos, diz que quem guardava aqueles tesouros era a família de Obed-edom. Começou de uma experiência na casa, foi para a porta, depois para servir no ministério, e depois guardava os tesouros da casa do Senhor, porque soube reconhecer aquela presença e honrar. Aleluia! Nós temos a presença, meu amado. Essa presença não está em um ambiente do templo, essa presença está em você. Mas o que você está fazendo com ela eu não sei. Mas se na tua casa tem lamentação, eu quero te dizer, essa experiência está sendo negligenciada, essa presença. Se você viver a oportunidade do batismo, você vai ser consolado, você vai ser ensinado, você vai ser lembrado, vai ser colocada a palavra no abrir da tua boca. Ele diz o que está acontecendo, ele anuncia as coisas que há de vir, ele vivifica o teu corpo, ele te ajuda nas fraquezas. Ou seja, não tem falta de nada. A igreja precisa ser o referencial que Israel foi, quando podia dar testemunho sobre o Egito, pragas; sobre Israel, nada acontece. Você está comigo? Sobre o mundo, depressão; sobre a igreja, nada acontece. Por quê? Por causa da presença. É possível
ter depressão com a presença se ela não estiver sendo reconhecida. Mas se você explorar o potencial do batismo, eu vou te dizer, depressão é vencível, câncer é vencível, crise financeira é vencível, problema conjugal vencível. Aleluia. Você pode ficar em pé, dar um glória a Deus, levantar as tuas mãos e ser grato a Deus por esta oportunidade. Pai querido, obrigado. Estamos na educação, Senhor. Queremos voltar a lidar com a tua presença. Queremos celebrar essa oportunidade, queremos honrar, queremos olhar com bons olhos, não com fastio da tua presença. Queremos celebrar esta oportunidade. Obrigado pela bênção que é o batismo no Espírito Santo. Obrigado porque podemos progredir, podemos avançar, e é o que nós nos propomos, Pai. Honrar esta grande oportunidade. Te damos graças no nome de Jesus.